Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui para a 57ª Assembleia Geral Extraordinária da FC, porém, conforme o nosso estatuto, nós precisamos de quórum mínimo, né? Então, esse quórum não é possível agora. Nós vamos começar nossa reunião após às 10h30. Então, às 10h30 nós retornamos. Obrigado.
47ª Assembleia da AAFC, de 29 de março de 2022. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo e visualizando as informações durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de manifestação e a sessão de votação, quando maiores instruções serão fornecidas. Eventuais manifestações na Assembleia deverão ser feitas exclusivamente por meio do sistema de chat, conforme instruções detalhadas enviadas para o e-mail de confirmação de acesso à Assembleia. Dessa maneira, o sistema de videoconferência Vcasting será reservado para acompanhamento da plenária, chat entre os participantes presentes, acesso ao vídeo e áudio da mesa, bem como visualização de eventuais documentos que sejam compartilhados pela mesa durante a Assembleia. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor José Roberto Schiavinato, coordenador da Assembleia. Por favor, José Roberto, pode prosseguir. Bom dia a todos. Nós estamos iniciando, então, agora em segunda chamada, essa nossa 57ª Assembleia Geral Extraordinária. E eu passaria a palavra ao presidente Francisco Buzico, que vai fazer a abertura dessa Assembleia. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença nessa Assembleia de todos os colegas e anunciar a vocês a composição da mesa. Ao meu lado, o presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Milton Dalari Soares, o nosso vice-presidente, o Donato Robortella, o nosso diretor de suplementação, Carlos Aurélio Clemen, nosso diretor de comunicação e secretário dessa Assembleia, Valnei Góes, e o nosso coordenador da Assembleia, que é o José Roberto Schiavinato. Passo a palavra ao secretário da Assembleia, Valnei Góes, para proceder à leitura do edital de convocação. Associação dos Aposentados da Fundação CESP, Assembleia Geral Extraordinária, edital de convocação. Nos termos dos artigos 16, 17 e 18 do Estatuto Social vigente, convoco todos os associados da Associação dos Aposentados da Fundação CESP, AAFC, a se reunirem virtualmente em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 29 de março de 2022, com a primeira convocação às 10 horas e a segunda convocação às 10h30 horas, através da plataforma digital Vcasting, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. 1. Constituição da reserva financeira na AAFC pelos associados suplementados para suportar as despesas necessárias à defesa de seus direitos nas instâncias administrativa e judicial. Diante do contexto sanitário determinado pela pandemia do Covid-19, a Assembleia será realizada virtualmente, de acordo com a Lei nº 14.010 de 2020. Os associados que tiverem interesse em participar da AGE devem encaminhar e-mail para assembleia290322@aafc.org.br, informando o nome completo, CPF e número da matrícula na AFC, no período de 4 de março de 2022 até as 23h59, no dia 24 de março de 2022, para receber o link de acesso. Caso o associado não envie o e-mail solicitando sua participação, o mesmo não receberá o link de acesso à sala virtual e sua presença não será registrada, impossibilitando sua participação efetiva, o que implicará na aceitação das deliberações votadas pela maioria participante. A AFC não poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou de conexão à rede de internet dos associados participantes, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob seu controle. São Paulo, 3 de março de 2022, Francisco Campizzi Buzico, presidente. Então, com a leitura da convocação, todo mundo sabe
nossos colegas que se inscreveram sabem, que essa Assembleia tem a finalidade precípua de constituição de reserva financeira dos associados suplementados, de todos os associados suplementados. Então, diante disso, passo a palavra ao nosso presidente do Conselho, Dr. Milton Dallaire. Bom dia a todos os nossos amigos da Associação dos Aposentados da Fundação CESP. É com muito prazer que estamos aqui todos reunidos para deliberarmos sobre a constituição da reserva financeira dos associados suplementados. Nós temos uma experiência já de alguns anos na constituição de um fundo semelhante a esse para os associados complementados. Tivemos a felicidade de constituir esse fundo lá atrás e nós estamos aí numa discussão jurídica nas várias instâncias do país, na primeira, na segunda, na terceira e até no Supremo Tribunal Federal. Em todas essas instâncias, nós tivemos que usar a reserva financeira dos associados complementados, não só para a constituição de advogados, como também utilizá-la no pagamento a pareceres de grandes advogados que existem no país e que as autoridades superiores respeitam cada vez que eles apresentam algum parecer. Pareceres esses que têm um custo extremamente elevado, mas foram muito importantes nesses últimos 17 anos para os complementados, onde temos agora uma definição praticamente em fase final no Supremo Tribunal Federal e ao longo desses 17 anos os senhores podem imaginar tudo aquilo que nós passamos, os complementados, durante todo esse tempo. Essa reserva financeira dos suplementados é de fundamental importância, porque aí a AFC terá condições plenas, não só de contratação, de assessoria jurídica com advogados, com pareceres, para fazer face aos nossos direitos, à defesa dos nossos direitos e da importância que nós damos como Associação dos Aposentados da Fundação CESP para todos os nossos associados de todas aquelas empresas que nós temos associados dentro da AFC. É de fundamental importância a participação dos senhores. Os valores serão explicados detalhadamente pela coordenação que foi do Donato, o nosso vice-presidente, que constituiu um grupo de trabalho e desenvolveu todo esse trabalho e toda essa mecânica. Portanto, mais uma vez, como presidente do Conselho da Associação dos Aposentados da Fundação CESP, eu agradeço profundamente a presença de todos que puderam estar online nessa Assembleia Geral Extraordinária e esperamos que todos entendam o que é fundamental para todos os associados suplementados e para a AFC nos próximos anos. Eu não tenho dúvida nenhuma, teremos alguns embates pela frente e temos que estar preparados para atender a demanda dos nossos associados. No mais, muito obrigado pela presença de todos e esperamos que todos participem aí dessa constituição, dessa reserva financeira. E um bom dia a todos vocês. Obrigado, Milton. Passo a palavra agora ao nosso vice-presidente Donato Bortella para que exponha o item 1 da nossa ordem do dia, ele como membro coordenador do grupo de constituição desse fundo dos suplementados. Donato, por favor.
ao longo de todo o estado de São Paulo e até de Mato Grosso. Temos 6 distritos subordinados a algumas regionais, tá certo? Contamos hoje com uma quantidade de 18 mil associados, tá certo? Sendo 6 mil complementados e 12 mil suplementados. Tá? A associação, pela criação dos estatutos da Fundação CESP, ela indica o representante dos comitês gestores de investimento e previdência da Enel, da CESP, da CPFL e da CPFL Piratininga e Paulista. Tá? Não é isso que eu tenho que ver embaixo? Não? Fora isso, nós ainda acompanhamos todos os comitês gestores das outras empresas, tá certo? Só achei que onde a tinha que ver gente tem aquilo na tela de informações e baixo. acompanha o desenrolar dos planos. Passa o microfone de mão para o senhor, por gentileza. Volta ou começa? Não, pode continuar. Mas fala. Bom, esse fundo cabe aqui, apesar de a gente indicar os representantes dos comitês gestores apenas dessas empresas que eu citei, esse fundo ele vai abranger todas as empresas que compõem os planos de previdenciários da Fundação e que são associados da AFC. Nós constatamos e estamos vivendo um novo momento em que várias alterações dos planos de previdência estão acontecendo. Eu começaria citando a saída do PESAP Bandeirantes, que foi para a Enerprev, isso em junho de 2011. Nós tivemos em novembro de 2020 o pedido de migração da Enel Eletropaulo. Tivemos aprovada a transferência da Electro para a Neo Energia, processo que ainda não se encerrou totalmente. Nós tivemos a proposta de alteração de indexadores pela Fundação CESP e que já se concretizou no plano da Fundação, no PESAP da Fundação CESP e no PESAP da EMAI, né, que alterou os indexadores de IGPDI para IPCA. Em agosto de 2021, nós já tivemos o pedido de retirada de patrocínio da Eletropaulo. Em março de 2022, já tivemos o processo, a finalização do processo de imigração da CESP. Tá? E tivemos agora, recentemente, em fevereiro de 2022, o pedido de retirada de patrocínio da CETEP. Nós temos uma expectativa de cenário bastante preocupante, né? Nós temos um cenário cada vez mais desafiador para os assistidos, suplementados dos planos previdenciários. Tá? Hoje, as empresas que adquiriram as empresas de energia elétrica, elas são players internacionais, tá certo? Que são de grande poder financeiro. E essas empresas, através das suas gestões de risco, elas estão procurando todas as formas possíveis de mitigação dos riscos financeiro e atuarial dos seus planos de benefício aos seus funcionários. Planos esses que foram criados quando as empresas ainda eram empresas estatais. Tá? E as empresas particulares que adquiriram as empresas assumiram o compromisso da sequência desses planos e agora, dentro de uma
dentro de uma legalidade, estão procurando retirar o patrocínio. Tá? E nós temos que acompanhar esse processo, tá certo? E, eventualmente, judicializar o que for necessário para garantir o direito dos nossos associados. Nós, na proteção dos direitos e garantias de todos os associados, quer seja complementado como suplementado, né? Os complementados são os aposentados e pensionistas da Lei 48 e 19. Nós temos ações judiciais que visam garantir o recebimento da integralidade do benefício. Em 2008, foi criado um fundo, como o Dalari falou, para suportar as demandas judiciais. E eles foram essenciais para a definição e o sucesso até aqui dessas ações. Esse fundo foi criado em 2006 e não em 2008, como está escrito aí. Com relação ao suplementado, diante das alterações dos planos previdenciários, como eu falei, a mudança dos indexadores, os pedidos de retirada de patrocínio, a migração de planos, a diretoria executiva, através de seu presidente, criou um grupo de estudo dos suplementados. Esse grupo, ele promoveu reuniões periódicas com todos os membros do Comitê Gestor de Investimento e Previdência, indicados pela AFC, e os representantes eleitos do Conselho Deliberativo pelos assistidos, tá? Onde a gente discutiu todos os problemas ligados a essas alterações dos planos. Para apoio dos comitês gestores, nós contratamos um escritório especializado em direito atuarial, tá? Em cálculos atuariais, para acompanhamento dos cálculos atuariais e suporte dos representantes nas reuniões técnicas. Nós contratamos também o escritório de advocacia Barros e Roxo, que são especialistas em previdência complementar para consultoria jurídica diante da complexidade da legislação. E para a criação da reserva financeira dos suplementados, para suportar as contratações dos profissionais e, caso necessário, atuação em processos judiciais. Cabe esclarecer que as primeiras despesas com relação a essas contratações já estão sendo suportadas pela associação. A reserva financeira dos suplementados, ela foi estabelecida dentro de alguns critérios para a sua composição. Atualmente, a gente tem na associação cerca de 12.431 associados suplementados. Esse valor refere-se a dezembro de 2021. O valor de contribuição por associado suplementado, a gente está definindo um valor de 1,5% do benefício mensal. Esse valor, que é uma cobrança única, tá? Ele pode ser dividido em 5 parcelas mensais via um boleto bancário. Nós estabelecemos uma faixa de isenção do pagamento para quem ganha benefício inferior a R$5.000. E existe a possibilidade de uma contribuição financeira. Espontânea. Financeira espontânea. O cálculo que nós fizemos, para a constituição dessa reserva financeira dos suplementados, nós pegamos dos 100% dos suplementados, tá certo? Verificamos o valor total do benefício mensal deles, que é da ordem de R$ 99.554.348,
tá certo? E se fosse considerado o benefício que ele paga para a mensalidade da associação, seria um valor de R$ 497.772. 1,5% disso seria um valor de R$ 1.493.316. Nós, analisando esse percentual com relação a quem ganha um benefício menor, que seria menor do que R$ 5.000, esse pessoal representa um total de 6.349 associados. É um percentual de 51,07% do total, o que significa um benefício mensal de R$ 15.527.430. Esse pessoal representa 15,60% do valor da arrecadação da mensalidade, que é um total de R$ 77.637. A arrecadação correspondente a esse pessoal seria da ordem de R$ 232.911. Então, nós entendemos que nós só iríamos cobrar dos valores acima de R$ 5.000 por mês de benefício. Isso significa um total de 6.082 pessoas, que representam 48,93% do total, que ganham um benefício de R$ 84.026.918, o que significa 84,40% da contribuição. O valor de arrecadação com essas mensalidades, da mensalidade da associação, é de R$ 420.135. E o valor a ser arrecadado através de boleto desse pessoal representa R$ 1.260.405. Essa foi conforme nós analisamos os valores. Só como um exemplo, né? Se a gente pegar um associado que ganhe um benefício de R$ 10.000 mensais, o valor da arrecadação dele, de 1,5%, seria de R$ 150, que poderia ser dividido em 5 vezes de R$ 30, que vão ser emitido um boleto a esse respeito. Então, a nossa proposta é de propor a criação desse fundo, cobrando esse percentual de 1,5%, e é isso que a gente estudou nesse fundo e está propondo para essa Assembleia. Passo a palavra para o presidente. Depois dessa exposição do Donato Rubortella, eu vou passar a palavra para o Zé Roberto Schiavinato, que está coordenando essa reunião, para ele ler eventuais comentários que estão vindo aí no nosso chat e perguntas, eventuais perguntas do nosso povo, nosso pessoal. Zé Roberto. Ok, eu vou passar para o Donato alguns questionamentos que a gente recebeu aqui durante a exposição, e um deles é: por que criar uma reserva se a FC possui uma disponibilidade de caixa? Bom, nós da associação já tivemos a experiência com o Fundo dos Complementados, e a associação tem todas as suas atividades que são realizadas de acordo com o orçamento que é feito da associação. As despesas com essas possíveis judicializações e com o estudo das possibilidades de poder contrapor essas decisões de retirada de patrocínio
e troca de indexadores e eventuais problemas com migração, elas vão exigir um recurso a mais, que hoje as mensalidades não suportariam todas essas despesas. Por isso que foi a ideia de se criar, conforme foi feito com os complementados, um fundo para as ações com relação aos suplementados. Ok, Donato, tem uma outra questão que é a respeito de quem pertence, por exemplo, a outra fundação, no caso a Enerprev, também contribuirá, associados que hoje estão ligados à Enerprev? A Assembleia ela é feita para a criação desse fundo de suplementados, mas ela abrange todos os associados. Então, enquanto a pessoa for associada da associação, ela vai participar da criação desse fundo, tá certo? Isso é um estatuto da associação que assim faz. E, eventualmente, se houver necessidade de algum trabalho com relação aos associados da Enerprev, nós também iremos agir em defesa dos direitos dos associados da Enerprev. Uma outra questão é, quem migrou também deverá contribuir? Enquanto quem migrou, ou total ou parcialmente, for associado da associação, ele vai ser cobrado, porque isso vale para todos os associados. Existe uma questão também aqui, se o cálculo, no caso do valor sobre o benefício, será apenas sobre o benefício da fundação ou também sobre o valor do INSS? Todo esse cálculo, tanto a mensalidade como esse valor que nós calculamos, ele é feito sobre o benefício da fundação. Nós não temos controle sobre o salário que ele recebe do INSS. Donato, a gente focou o assunto aqui no fundo, né, na reserva financeira, mas tem vários questionamentos aqui a respeito de um único item que está um pouco fora, mas acho que vale a pena esclarecer, porque a pergunta é por que a FC não participa do pacto junto com outras entidades? E se a FC participará de ações também junto com o pacto? Então, acho que vale a pena esclarecer que a gente está aí no pacto, né? Eu diria o seguinte, a AFC ela entrou no pacto, tá certo? No início dos problemas que haviam com os planos, nós nos associamos para defender os direitos dos nossos associados, da melhor forma, os direitos dos nossos associados. Nós fizemos muitas coisas em conjunto com o pacto, tá? Depois houve uma certa desassociação, tá certo? Onde nós não fomos consultados, tá? Para participar em algumas ações, em alguns outros momentos. Mas, desde o começo, fica claro que a associação, quando foi criado o pacto, a Enel já havia feito a migração e nós concordamos que a migração foi voluntária. A CESP já havia pedido a migração e nós também concordamos em vista que a migração ela foi voluntária. E com relação à CPFL, nós, no Conselho, quando o nosso comitê foi contra o processo na CPFL, tá? Os nossos comitentes votaram contra o processo e no Conselho Deliberativo, o José Carlos Penadrug, que é um conselheiro eleito, que representa os assistidos, ele também votou contra o processo na CPFL. Ao longo do tempo, esse pacto ele passou a não ser muito condizente com aquilo que era proposto no começo.
Eu vou pedir para o Dalari se ele quer fazer mais algum comentário a respeito disso. Vejam, eu acho que desde o início nós participamos desse pacto e continuamos a participar do pacto. Houve alguns desencontros entre o Sinergia CUT, entre a ADECOM e entre o Sindicato dos Engenheiros, que tomaram algumas iniciativas da qual nós não fomos convidados a participar. Então, houve essa discussão novamente sobre esse mesmo assunto, mas nós estamos dentro do pacto até o momento e tenho procurado uma discussão mais ampla com esses nossos parceiros para que a gente volte a ter uma uniformidade no trato das coisas que diz respeito não só aos suplementados, como também aos complementados. Eu acho que cada vez é importante o conjunto das entidades raciocinarem da mesma forma, porque a discussão é muito complexa, as empresas que aí estão criando novas fundações e novos critérios para os planos de suplementação, é fundamental que nós estejamos conjuntamente participando das discussões com as nossas assessorias atuarial e jurídica, juntamente com das outras entidades. Por isso, eu acho que é cada vez mais importante estarmos juntos nessa discussão, que ela será longa e difícil. A questão só aí, Donato, que entrou, é que é o seguinte, a pergunta é, quem já está participando de outros sindicatos, como ele dá o exemplo aqui, Sindicato dos Engenheiros, precisará também pagar essa contribuição para o fundo da FC ou estará participando automaticamente? Não, todos os associados da AFC vão estar incluídos na decisão dessa Assembleia. Se ele é associado de outros sindicatos ou de outras entidades, ele tem que atender aos desígnios das outras entidades. Mas, enquanto associado da AFC, ele participa do fundo também. Com relação aos questionamentos, eram esses que a gente havia recebido. Então, acho que nós podemos encaminhar o assunto, então, para votação. A Voitel, que nos recebe hoje, que passe a apuração dos votos, né? E divulgar. Tá. Abrir a tela para o pessoal votar e, em seguida, nós vamos dar 5 minutos para essa ação e, em seguida, vamos dar o resultado da ordem do dia. Ok? Senhoras e senhores, para responder à enquete, utilizar a janela enquete, que fica ao lado da imagem, escolhendo a opção desejada e depois clicando em enviar, que fica na mesma janela no canto inferior direito. Obrigado. Senhoras e senhores, mais uma vez, para responder à enquete, utilizar a janela enquete, escolhendo a opção desejada, e depois clicando em enviar, que fica na mesma janela no canto inferior direito. Obrigado.
Mais uma vez, senhoras e senhores, para responder à enquete, utilizar a janela enquete, escolhendo a opção desejada e depois clicando no botão enviar. Senhoras e senhores, aguardem enquanto computamos os dados. Obrigado. Senhoras e senhores, informamos que a votação foi encerrada e agora iniciaremos a continuação da computação dos dados. Obrigado.
os senhores podem estar vendo na tela, nós tivemos a aprovação da ordem do dia de 86,34%, 7,7% foi contrário à ordem do dia e 6% se absteve de votarem. Com esse resultado, considero a ordem do dia aprovada. Passo a palavra ao nosso secretário Valnei para ler a ata que determinou as ações praticadas hoje aqui na Assembleia. Valnei. Ata da 57ª Assembleia Geral Extraordinária da Associação dos Aposentados da Fundação CESP, AAFC. Aos 29 dias de março de 2022, foi realizada virtualmente através da plataforma digital VCasting às 10h30, em segunda convocação, conforme edital e com presença de associados, conforme lista de presença. A esta se junta a 57ª Assembleia Geral Extraordinária da Associação dos Aposentados da Fundação CESP, inscrita no CNPJ sob o número 50-948-967/1000 ao contrário, -78, com sede à Avenida Angélica, 2565, 17º andar, CEP 01227-200, Santa Cecília, São Paulo, São Paulo. Instalada a Assembleia pelo senhor presidente da AFC, Francisco Campise Buzico, brasileiro casado, residente à Praça Delegado Amoroso Neto, Delegado Amoroso Neto, número 78, apartamento 43, Casa Verde, São Paulo, São Paulo. Portador do RG número 3.186.509. E inscrito no CPF sob o número 098-309-528-00. O senhor presidente convidou para fazer parte da mesa o senhor Donato Antônio Robortella, vice-presidente, o senhor José Milton Dalares Soares, presidente do Conselho Deliberativo, o senhor Carlos Aurélio Clemig Almeida Pires, diretor de suplementação, e o senhor José Roberto Chavenato, coordenador da Assembleia. Em seguida, propôs o nome do Valnei Gileno Góes para secretariar da Assembleia, que foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente da AFC pediu a mim, como secretário, que fizesse a leitura do edital de convocação, assim publicado, nos termos dos artigos 16, 17 e 18 do Estatuto Social vigente, convoco todos os associados da Associação dos Aposentados da Fundação CESP, AAFC, a se reunirem virtualmente na Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 29 de março de 2022, como a primeira convocação às 10 horas e a segunda convocação às 10h30, através da plataforma digital VCasting, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. 1. Constituição da reserva financeira na AFC pelos associados suplementados para suportar as despesas necessárias à defesa dos seus direitos nas instâncias administrativa e judicial. Diante do contexto sanitário determinado pela pandemia do Covid-19, a Assembleia será realizada virtualmente de acordo com a Lei número 14.010/2020. Os associados que tiverem interesse em participar da AGE deverão encaminhar e-mail para assembleia 290322@aafc.org.br, informando o nome completo, CPF, número de matrícula na AFC, no período de 4 de março de 2022 até às 23h59 no dia 24 de março de 2022, para receber o link de acesso. Caso o associado não envie o e-mail solicitando sua participação, o mesmo não receberá o link de acesso à sala virtual e sua presença não será registrada, impossibilitando sua participação efetiva, o que implicará na aceitação das deliberações votadas pela maioria dos participantes. A AFC não poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede de internet dos associados participantes, assim como por qualquer outras situações que não estejam sob seu controle. São Paulo, 3 de março de 2022, Francisco Campise Buzico, presidente da diretoria executiva. Esse edital, conforme dispõe o Estatuto Social, foi publicado na edição de 3 de março de 2022, do jornal Estado de São Paulo, página B10, Economia e Negócios, e no Jornal do Sênior, número 356, de março de 2022, e afixado na Secretaria da Associação, nas sedes regionais e nos distritos.
Passando ao item 1 da ordem do dia, o presidente, senhor Francisco Campisi Buzico, solicitou ao vice-presidente, senhor Donato Antônio Robortella, que fizesse a apresentação da proposta de constituição da reserva financeira na AFC, pelos associados suplementados para suportar as despesas necessárias à defesa dos seus direitos nas instâncias administrativa e judicial, que prevê a contribuição de 1,5% do valor do benefício mensal, pago através de 5 parcelas mensais para cada associado suplementado, excetuando seus associados que receberem benefício inferior a R$ 5.000, sendo facultado a todos os associados a realizarem contribuições espontâneas de qualquer valor através do depósito bancário, em conta corrente que será aberta exclusivamente para a reserva financeira, previamente aprovado pela diretoria executiva e pelo Conselho Deliberativo. Feita a apresentação da matéria, foi colocado em discussão os questionamentos formulados pelos participantes, foram esclarecidos pelos integrantes da mesa. Colocado em votação, a matéria foi aprovada, teve participação de 133 pessoas e foi aprovada por 86,34% a favor da aprovação, 7,1% contra e 6,7% de abstenção. Em seguida, pediu o secretário, o senhor Valnegileno Góes, que procedesse à leitura da ata desta Assembleia, que lida e foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos nos quais lavrei a presente ata. 29 de março de 2022, Francisco Campisi Buzico, presidente, e Valnegileno Góes, secretário ad hoc. Nesse momento, então, depois da leitura da ata, eu quero agradecer a presença de todos vocês que nos deram a honra de participar dessa Assembleia, a presença de todos os componentes da mesa, deixando sempre claro que a nossa atuação sempre foi como voluntário, nós somos todos voluntários. Isso engrandece a associação, que nesse ano completa 40 anos, no próximo dia 29 de abril. Então, essa votação demonstra claramente a seriedade com que os assuntos da FC são tratados. Tá certo? Agradeço a todos, bom dia e muito obrigado. A 57ª Assembleia da FC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.